Olá, abençoados, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Na Mesa Podcast. Esse que será o nosso 14º podcast e temos uma pessoa muito especial aqui com a gente. Hoje, o nosso amigo Samuel Câmara está aqui conosco. Ele que tem 24 anos, está exercendo o 5º ano de medicina, Belo Horizontino. Namora, né, Samuel? Namora. E, além de tudo isso, ainda é escritor de um livro chamado Conexão Vertical, que a gente vai falar mais à frente. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês. Seja muito bem-vindo, Samuel. Rafael, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês, para compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração, da minha história. Espero que possa abençoar a vida de muita gente aí. Amém. Eu conheci o Samuel lá na Igreja da Lagoinha. O Samuel estava apresentando o livro dele, né, Samuel? Foi. Falei, vou chamar esse camarada aqui, porque ali naquele momento eu já vi que você era um apaixonado por Jesus. E aí você explicando do seu livro, falando da intenção do seu livro, o que é a proposta dele. Eu falei, cara, eu vou chamar esse camarada aqui, porque ele precisa falar um pouco pra gente. Mas como é que começou isso tudo aí? Você vem de família cristã, conheceu Jesus ali no meio do caminho, como é que foi isso aí? Vamos lá, Rafa. Seguinte, cara. Eu nasci, sim, num lar cristão. Meus pais, graças a Deus, eles já me instruíram no caminho do evangelho desde muito novo. E então eu já cresci com essa base muito, muito boa, sabe? Sobre a palavra e tudo. Meu pai, isso aí fica até um alento, eu acho que para os pais aí. Ele sempre reunia a nossa família, ele abria às vezes um texto da palavra, ele conversava com a gente, ele explicava. Então não ficava só aquela coisa metódica de, domingo é o dia de ir para a igreja, sabe? Mas como se fosse assim uma rotina apenas de uma família. Não. Ele conseguiu, assim, de uma forma muito magistral, e aí fica até meus parabéns mesmo para o meu pai, para minha mãe, que conseguiram ensinar o temor de Jesus de uma forma, assim, realmente muito profunda e não como uma coisa automática, sabe? Então, começou disso. E aí, então, fui crescendo e a história de como surgiu o livro, na verdade, foi que nessa caminhada com Jesus, eu fui vendo cada vez uma necessidade maior de se apresentar a esse Cristo, para cumprir realmente o quê? O ID. Marcos 16, capítulo 16, verso 15, diz o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Essa é a grande comissão da igreja. Então, como uma necessidade de levar essa mensagem, eu escrevi esse livro e aí daqui a pouquinho eu conto o como isso tudo aconteceu, né? Bacana. E assim, uma realidade do mundo. Tem muitos pais que eles acabam que, através de palavras, eles vão tentando incutir ali no filho a vida cristã. Mas, igual você falou, que o seu pai ele era por exemplo, né? Foi através do exemplo do seu pai e da sua mãe. Eu vejo isso muito aqui em casa, através da minha filha. Minha filha tem 2 anos e 6 meses, né? Uhum. Mas, assim, a gente até emociona vendo ela cantar. Ela não canta ainda certo, ela não canta com a dicção correta. Uhum. Mas, assim, é maravilhoso ela louvando o Senhor. Ela ora, quando ela para orar, porque a gente tem esse costume de sentar à mesa, de orar antes das refeições, de ler a Bíblia. Então, ela tem uma bíbliazinha, né? Aquelas bíblias ilustradas. A gente abre, ela não sabe ler, claro, mas ela tá olhando ali. E ali ela já identifica. No desenho tem um representante de Jesus, um desenho com um ser iluminado ali, assim, cheio de luz. Certo. Que ela já vê... Papai, Jesus. Ufa. Aquilo é lindo demais. É muito Isso aí, lindo. parafraseando o mestre, né, Jesus Cristo, que da boca das crianças sai o perfeito louvor, né? Amém. Essas crianças aí, realmente, a pureza que elas carregam é algo maravilhoso. E fica até uma dica aí para alguns pais que, assim, que eu vejo hoje, Rafael, uma dificuldade, às vezes, de entregar para a criança esse temor igual você está fazendo de uma forma magistral. Mas, a partir de determinada idade que a criança alcança, exemplo, ali uns 7, 8, 9 anos, eu vejo que hoje em dia muitos pais eles acabam falhando nos detalhes. Que o quê? Eu já fui em muitas igrejas e acompanho gente e tal, e a gente observa, né? A gente é muito observador. E eu vejo o pai tá ali adorando, louvando ao Senhor, a mãe adorando, louvando ao Senhor, e o filho tá sentado mexendo no telefone. O filho tá até às vezes com um foninho de ouvido para nem escutar a música que tá ali e tá lá rodando vídeo de TikTok, tá vendo e tal. Cara, acho que tem um momento certo para aquilo. Eu acho que depois de determinada idade, de 7, 8, 9, 10 anos, a criança ela já é plenamente capaz de estar ali, estar cantando música, de estar louvando ao Senhor. E uma coisa que meu pai fazia comigo e que serviu muito foi o quê? Ele falou assim, olha, no final do curso eu quero que você me explique a mensagem. Meu amigo, naquilo ali eu já tremia nas bases, eu falava, meu Deus do céu.
Eu preciso de prestar atenção, porque depois eu vou ter que explicar pro meu pai isso. E, cara, isso contribuiu demais pro meu crescimento, foi algo realmente muito bom. Fica até uma dica aí pros pais. E é importante também não terceirizar isso que é a função da família fazer, né? Tem muita gente deixando para a escola educar a parte espiritual da criança. E não pode ser, tem que ser dentro da família mesmo. Aconteceu isso um casal próximo da gente, que o filho dele, na escolinha, tendo aula de religião, ele chegou e começou a questionar algumas coisas, mas assim, totalmente fora do contexto. E aí, onde o pai dele foi ver que estavam ensinando algo que não era, não tinha nada a ver com a palavra do Senhor, não tinha nada a ver com a Bíblia. E aí ele foi, cobrou da escola e falou, olha, a partir de hoje meu filho não participa mais dessa aula de religião dessa escola aí, não. Eu preciso falar sobre isso, né? Antes da gente dar sequência no livro, porque... Mas vamos lá, puxa esse gancho aí. Cara, pegando esse gancho, a gente vive hoje um tempo que, daí até a necessidade do livro ser escrito, a gente vê que a volta de Cristo ela é iminente. Quando eu digo iminente, é porque não precisa de nada mais acontecer para que ele venha buscar a igreja. Iminente. As profecias que tinha no sermão escatológico de Cristo, lá Mateus 24, você pega Lucas também, a correlação dos textos, né, dos evangelhos ali, onde tem o sermão escatológico de Cristo, tudo que tinha para se cumprir, para que ele viesse buscar a igreja, estou falando de arrebatamento, já se cumpriram. E aí, quando a gente olha para o mundo, no contexto geral, já está tudo sendo preparado e montado para que o anticristo ele possa realmente governar sobre o universo. E o braço cultural que vai fazer isso chama-se marxismo cultural. Esse marxismo cultural ele vem sendo entregue cada dia mais, ele é silencioso, ele é sutil, só que ele está em todo lugar. E por que eu estou falando de marxismo cultural? Porque eles invadiram o quê? As faculdades, as universidades, as escolas. E aí, muitas das vezes, professores que estão ali dando uma aula de religião para o teu filho, que você ensina aqui na palavra de Deus, esse mesmo filho que escuta dentro de casa que Deus criou o mundo, que Deus ele ama, que Deus ele enviou Cristo para morrer no nosso lugar, ele chega lá e escuta um professor falar que nada daquilo ali é verdade. Na verdade, é a teoria de Darwin, que é conhecida até como o assassino de Deus. Depois vocês pesquisam lá. Que é a teoria de Darwin que tá certa e que, enfim, que é tudo evolucionismo, que essa história de Deus é só uma coisa bonita, que a gente acredita e tal, mas que não tem nada disso. E aí, aos poucos, eles vão colocando os pais contra os filhos e os filhos contra os pais. Eles deixam os filhos o quê? Se insurgirem contra a autoridade do pai. Ensinam eles a quê? A desrespeitar. Não, a vida é sua, você tem que fazer aquilo que você quer. Pelo amor de Deus, seu pai é um carrasco. Nossa, mas está tão antiquado esse tipo de coisa. Você até hoje acredita nisso? E aí começa a minar. E se a gente não prestar atenção, é tomado. Às vezes dentro da igreja, o filho ele acaba se perdendo. Por quê? Por influência externa, muitas vezes até de um professor que está lá, que você não conhece. Silenciosamente isso vai acontecendo, quando explode já talvez é irreversível, né? Exato. A criança vai ali, Exato. é na escola, é com um coleguinha do lado, mas é o que a gente tá falando, é quando a família negligencia esse fator. Você sabe de qual que é o criação. desenho mais assistido do mundo, Rafael? Não sei. Simpsons. Não sei se agora já foi ultrapassado, mas até quando a última vez que eu olhei era o Simpsons, o desenho mais assistido do mundo. Sabe quem que é o grande protagonista, assim, vamos dizer assim? É o quem? O Homer Simpson. Ele é o pai da família. O que é o Homer Simpson? É um cara preguiçoso, é um cara que não quer trabalhar, é um cara que ele é o pior funcionário da empresa, ele é um alcoólatra e ele é uma pessoa que não é respeitada por ninguém. Nem a filha dele respeita ele. Olha a imagem que eles passam. Da desconstrução ali, da família, do homem enquanto sendo que o protetor da casa, aquele provedor, a pessoa que realmente se coloca na frente e que está disposto até morrer pelo seu, se for preciso. Uma total distorção da família, Distorce. do que tem que ser a família, na verdade. Te dar só mais um exemplo. Peppa Pig. Peppa, todo mundo assiste Peppa Pig aí hoje em dia, que é a criançada aí e tal. A Peppa, porquinha lá, ela respeita todo mundo na série. Só que o pai dela, sabe como que ela se refere a ele? Papai bobinho. Gente, é sutil demais. É muito sutil, Rafael. É muito sutil, cara. De uma forma que, assim, aí daqui a pouco que o teu filho tá te chamando assim, papai bobinho. Peraí, papai bobinho? O que é isso? Sabe? Começa essa desconstrução. E aí você vai pegando em tantas outras coisas. Isso aí tudo é o marxismo cultural que eu tô falando. Né? Você vai pegando, por exemplo, séries, filmes, músicas. Na cultura, hoje em dia, o que tem? Tem um filme onde tem o marido e tem a esposa. Aí ou a esposa trata mal o marido, ou o marido trata mal a esposa. E aí esse maltratado, ele tem no trabalho quem? Um colega de trabalho. Que
trata super bem, e que é aquela coisa, né, que flui. Aí no filme, você acaba torcendo pra quê? Pra ela largar o marido, pra ele largar a esposa e ficar com um colega de trabalho. Prega o divórcio, prega o adultério, prega o uso de drogas, prega a sexualidade, sim, liberada. Em todo filme ou série tem algo parecido com isso, cara. Aliás, hashtag fica a dica, aqui em casa não entra Globo. Porque a Globo, ela destrói, é exatamente isso tudo que você falou aí, mais um pouco além de tudo. Eu vi por alto aí agora que vai ter, parece que uma nova novela vai ter agora a família tradicional. O pessoal tava pedindo a família tradicional. E a família tradicional, na visão dele, é a família, é onde o homem trai a mulher, onde o cara sai pra beber todo dia. Então, assim, essa é a família tradicional deles. Vocês estão pedindo a família tradicional? Então, vou mostrar agora pra vocês a família tradicional. Que não pode ter família homossexual, que vocês falam. Que não pode ter família assim, assado, que vocês batem. Agora, então, vocês querem tradicional? Vou botar tradicional pra vocês. Então, eles vão lá e desconfiguram o que tem que ser o tradicional e jogam. Então, assim, aqui em casa não entra, cara. Não entra. Acho que a última vez que eu assisti foi pra assistir jogo de futebol. Hoje em dia tá tudo em streaming mesmo, a gente tá assistindo pelo streaming. Mas, assim... evitem o máximo possível levar isso para sua casa, que parece que é inofensivo, mas não é. A minha filha, ela... assim, hoje em dia, a criança ela já está sendo alfabetizada digitalmente. Então, assim, é difícil realmente você não deixar ela assistir um vídeo, alguma coisa. Mas a gente passa por um crivo ali muito, muito alto para ela estar assistindo. Inclusive, aqueles... no intervalo ali do vídeo, onde aparece aquelas... propagandas, geralmente acontece muito até aqui no YouTube, que aí num desenho eles colocam lá uma dança de funk com mulher rebolando, sem roupa. Então, assim, num desenho ter uma propaganda dessa forma é pesado. Então você tem que ficar muito ligado. Aí hoje em dia tem outras formas pagas, né? Que é o YouTube Premium, que você não tem acesso a essas coisas externas aí. Você consegue colocar até faixa etária de idade. Então sua menina não pode clicar, porque minha filha com 2 anos e meio, cara, ela já pega o celular e ela já mexe, ela já sabe assim. Só que assim, totalmente sob nossa supervisão ali. Não deixa nada disso, porque não é inofensivo. Parece, mas não é. É igual você falou, entra assim, vai entrando devagar, sutil, daqui a pouco é bobinho, daqui a pouco é bobão, daqui a pouco é babaca, né? E aí já era, aí o pai perdeu a moral de pai na família. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Mas aí foi... Você é filho único? Eu tenho uma irmã mais velha, Thaís, ela já é casada hoje. Amo muito, um beijo pra você, Tatá. E então a gente foi criado junto, Criado junto, né? Ali. Isso, exatamente. Tem uma diferençazinha aí de uns 5, 6 anos, né? De um pro outro. Mas aí depois daquele momento que eu passei ali dos 11, 12, aí a gente ficou mais amigo, sabe? Porque antes é um pouco difícil, né? Eu muito criança, ela já um pouco mais adolescente, mas aí a partir desse momento ali dos 12, 13, a gente se estreitou bastante. Graças a Deus aí a gente tem uma relação excepcional, amo muito ela, amo muito meu cunhado também, Felipe, enfim. E a medicina entrou como na sua vida? Como que entrou, Rafa? Foi o seguinte, cara, na verdade, eu vou voltar um pouquinho aqui até pro pessoal entender minha história. Vontade. Eu acho que como todo menino, eu sonhava em ser jogador de futebol, sabe? Aquela coisa. Só que, assim, não era um sonho distante pra mim, porque eu realmente me empenhei nisso e treinava mesmo. Eu cheguei a jogar em clubes como o Cruzeiro, como o Atlético, categoria de base, treinava lá realmente no centro de treinamento do Atlético. Joguei no Betim uma época, cheguei aí para São Paulo, fui pro Guarani de Campinas. Enfim, então eu tive uma passagem muito boa realmente pelo futebol. Também jogava futsal, joguei diversos torneios, enfim. Então eu gostava muito disso e eu vivia isso. Eram todos os dias eu treinava. E às vezes eu treinava de tarde o campo e à noite o futsal. Sabe? Então, assim, era fominha de bola. Era, fominha de bola mesmo, assim. E aí, só que chegou num ponto aí que eu tava aí com meus 15 anos que eu tive uma lesão. Aos 15 anos eu tive uma lesão. Qual lesão? Ligamento cruzado anterior. A mais comum que os jogadores aí tudo conhece, sabe? E aí, depois dessa primeira lesão, eu fui me recuperando, né? Fiz a cirurgia, recuperei. Foram 8 meses de tratamento para eu voltar a pisar de novo nos gramados e tal. E aí eu voltei no Sub-17, né? Então eu já voltei agora no Sub-17, eu estava no meu primeiro ano de juvenil, né? Primeiro ano do Sub-17. Porque sempre são assim, são 2 anos. É o Sub-15,
Você tem 2 anos de sub-15. Depois você pulou pro sub-17, são mais 2 anos de sub-17. Depois você vai pro júnior, aí são 3 anos de júnior. Beleza. Então, no meu primeiro ano de sub-17, eu voltei e aí eu conquistei a titularidade, estava disputando ali Campeonato Mineiro e tudo. E aí, em determinado momento, a gente tinha conseguido uma conexão muito bacana, através ali de alguns contatos e tudo, e eu estaria indo para o Figueirense. E aí eu ia para o Figueirense nesse primeiro ano de juvenil, para receber lá uma bolsa, que eles chamam de bolsa atleta e tal, um contrato de formação. Era praticamente na copinha, né? Tipo isso, chegando já na copinha. E aí, era uma coisa que eu iria ali assinar um pré-contrato, que eles falam, pré-contrato de formação. Ou seja, não é profissional ainda, não, mas é um pré-contrato de formação, que você está ali aderido àquele clube, eles iam bancar ali a minha estadia, a escola, tal, e eu ia integrar a parte dele, né, do clube lá do Figueirense. Muito bem. Só que aí o que aconteceu? Aqui eu estava disputando ainda o quê? O Campeonato Mineiro. E aí no fim de semana eu tinha jogo, né? E eu falei, cara, eu vou jogar, pô. Tempo que eu não jogar. Eu ia viajar na quarta-feira, Rafael. Quarta-feira, eu ia viajar. Já tava com passagem comprada, mala pronta, tudo certo. Fui jogar no fim de semana, no domingo. E aí eu machuquei de novo o joelho. No mesmo joelho? O outro joelho. O outro joelho agora? direito. Antes tinha sido o joelho esquerdo, e aí agora o joelho direito eu vou e machuco. Um lance bobo, cara, assim, sozinho, não foi pancada, não foi nada. Só que o LCA geralmente é assim, é geralmente um movimento rotacional que você faz com o pé preso no chão e acaba ali lesionando, né, ligamento cruzado anterior. Minha esposa tem um livro que diz assim, a sua dor é o seu maior presente, né? Talvez a sua dor seja seu maior presente, talvez você tenha que trabalhar nessa área aí, ó. Formando medicina, cuidar do atleta que machuca aí o joelho. Quem sabe, né? Quem sabe, realmente. E aí, cara, dentro disso, aí foi um baque muito grande pra mim, porque eu falei, cara, tudo que eu sempre sonhei, já tava, tipo, tão encaminhado, a coisa tava ali, nossa, vai acontecer, cara, é agora. E aí, de uma hora pra outra, assim, no domingo de manhã eu levanto pensando, vou jogar uma bola ali e tal, tranquilo, né, defender ali minha equipe, na quarta-feira eu tô viajando, vai ser a despedida, como se fosse, assim, a última música, sabe? Uhum. Só que aí, realmente, tudo aquilo foi por água abaixo, né? Porque aí eu teria que passar por uma cirurgia novamente e ficar mais 8 a 9 meses, o quê? Em recuperação. Nada sai do controle de Deus, né? É porque tem algo maior pra você. Muito Exato. além de ser jogador de futebol, né? Exato, cara. Eu creio muito nisso hoje, porque realmente a história Na hora, com certeza, você ficou muito triste, deve ter chorado muito. Foi o pior momento. Porque a gente não entende o futuro, né? A gente é imediatista, a gente vive o presente ali. E quando algo sai dos nossos planos, a gente acha que o mundo acabou, mas nada saiu do plano de Deus, né? Só para deixar um versículo aqui que eu acho que pode agradar o pessoal e edificar, é que assim, existem dois tipos de tempo. Nós temos o Cronos, que é o nosso tempo, e tem o Kairos, que é o tempo de Deus. A gente tem que entender que Deus está fora do tempo. Na verdade, ele vê o Rafael hoje, ele vê o Rafael nascendo, ele vê o Rafael crescendo, ele vê o Rafael casando, ele vê o Rafael tendo filho, e ele já vê o Rafael lá na glória junto com ele. Cara, ele vê tudo de uma forma única. Só que a gente está o quê? A gente está no Cronos. Então a gente vai momento a momento. E às vezes alguma coisa que é um grande sofrimento pra gente, lá na frente vai ser exatamente o quê? Uma cicatriz que vai curar muitos outros. Exatamente. Né? E aí então fica o quê? Efésios 3:20, eu acho pra galera aí. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Amém. Na verdade, ele permite que tudo isso aconteça com a gente. É realmente pra gente ser... pra gente vir com esse curativo. Esse mesmo curativo que ele aplicou na nossa ferida, né? E a gente usar ele na vida de outras pessoas também. É verdade. Mas aí, muito bem. Então, aí, naquele momento, o futebol, ele, pra mim, ele ficou pra trás, sabe? Eu falei, cara, realmente não... Aí, aquele interesse, aquela vontade que eu tinha, depois agora com 2 cirurgias no joelho já, e recuperando, eu falei, cara, agora eu vou só pra... Vou continuar assim jogando bola, porque eu amo, sou apaixonado pelo futebol, gosto demais, só que agora não a nível mais profissional, porque realmente a entrega que eu dava era muito grande. Só que aí depois disso eu parei, inclusive eu até, tipo assim, na escola, na minha faculdade, no ensino médio, eu era bolsista pela faculdade, pela escola e tudo, e aí eu só concluí lá o ano e pronto, sabe? Uhum. E aí no meu último ano de escola, no ensino médio, surgiu a oportunidade de eu fazer um curso a prova para o bombeiro. Né? Tava, na época que eu iria assumindo o cargo, eu já teria 18 anos, então eu poderia estar prestando a prova. Foi onde eu prestei a prova, passei. Isso 2014? Isso 2000 e...
Cara, deixa eu lembrar aqui. Peraí. 2018 eu fiz cursinho, 2017 foi o... 2016. 16? 2016. 2016. E aí eu fiz a prova, foi interessante, porque no dia que eu cheguei lá pra fazer a prova, tava antes, assim, né, uma galera trocando ideia antes, assim, né, da prova e tudo. Eles falaram assim, ué, mas você é novinho e tal, qual concurso que é seu aqui? Eu falei, esse é o primeiro. Eles, ih, rapaz, isso aqui é fila, concurso é fila, você tá chegando agora, mas isso aí, bom que você tá começando novo e tal. E eu pensando na minha cabeça, mas eu não tô vindo aqui pra brincar em serviço, não, vamos pra cima. E aí, graças a Deus, eu fui, passei. Só que aí o que aconteceu? Na hora dos exames médicos, na hora que tem lá, tem uma das cláusulas lá, internas da corporação, que falam assim, que eles acabam dando como inapto para o curso aqueles que têm cirurgia em articulação de grande porte. E eu já tinha o quê? 2 cirurgias em articulação de grande porte, que é o joelho. E aí, por conta disso, eu então fui dado como inapto e aquela coisa do bombeiro também que tinha surgido no meu coração como uma grande oportunidade também ficou para trás. Você falando aí me fez relembrar da época que eu fiz o concurso Corpo de Bombeiro também. Eu tinha exatamente 17 anos de idade quando eu fiz a prova do Corpo de Bombeiro. E eu lembro que foi assim, eu estava em casa, meu pai, que eu agradeço e louvo a Deus muito pela vida dele, e por ele ter praticamente me ajudado nessa... Me colocado praticamente, né? Primeiramente Deus e a vida dele também. Era horário do almoço, cheguei da escola, 3º ano. Ele chegou com uma apostila. Essas preparatórias para concurso, Sim. grandes, cara, assim, bem grande mesmo, né? Aí falou, ô Rafa, ó, tá aqui. Falei, o que é isso, pai? Aí eu vi lá. Eu não vou falar o nome do preparatório, mas era um curso. E preparatório para o Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Mas o que é isso, pai? Eu nunca tinha pensado, né? Em ser bombeiro. Apesar de eu gostar da carreira militar, porque meu pai era militar, da Marinha. E eu sempre gostei da carreira, eu queria ser militar. Mas eu nunca tinha pensado em bombeiro. Pensava em polícia, eu pensava na Marinha, né? E aí ele chegou com aquela apostila e falou, ó, já te inscrevi na prova, a prova vai ser dia tal, estuda. Caraca. E eu tava no 3º ano. Eu falei, beleza. E aí eu lembro que eu ia pro 3º ano pra escola, com aquela apostila ali, e todos os meus colegas estudando pra vestibular, estudando ali pra... E eu abri ali pro concurso. E naquela época, no ano de 2008, isso mesmo, 2008, era muito ainda pouco divulgada essa parte de concurso, sabe? Ainda não tinha tanto acesso a concurso. O pessoal era muito mais voltado a vestibular, né? E aí eu lembro que, acho que foi os 4 últimos meses ali do 3º ano, você imagina, muito matéria, o pessoal tudo para faculdade, preparando, pensando o que vai fazer. E eu ia para a escola e abria aquele apostila do bombeiro, preparatório, e abria. Até que chegou o dia da prova. Um dia antes eu tinha esquecido que era o dia da prova. Meu pai, amanhã é a prova. Eu falei, nossa, amanhã é a prova. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu fiz a prova, fui aprovado. Já tem 13 anos que eu tô no Corpo de Bombeiro também, cara. E assim, eu vejo que foi o cuidado de Deus comigo, sabe? Um cuidado de Deus comigo, que usou meu pai ali naquele momento. Porque eu nem ia saber daquilo ali, cara. Ele já chegou assim, você tá... Pensa, um moleque com 17 anos. Entendeu? Então... Assim, e realmente tem tudo isso, tem essa parte de você não pode ter problema de visão, você não pode ter nenhum tipo de uso de remédio, você não pode, cara, você não pode ter passado por nenhuma cirurgia. Cara, tava dando pau na galera lá. Exatamente. Pé chato. Isso. Pé chato. Exatamente. Assim, bem... Até, questão de aparência, alguma parte de questão de aparência, cicatriz no rosto. Também eles são muito... É bem criterioso. E depois dessa parte toda ainda tem a parte psicológica, né? Você tem que ver... Aí você faz você passa ali pelo psicólogo, psicóloga, né? Sim. E você tem que passar nessa parte, você faz essa bateria toda de exame. E depois tem ainda a investigação social. Para ver se a pessoa ela não tem nenhum passado ali sujo, tem algum envolvimento com coisa errada. Isso. Então é um processo bem bacana. Bem criterioso. E aí eu sei que, enfim, esse daí deu errado, mas esse não me chateou tanto igual o que eu tava indo pro Figueirense. Por quê? No Figueirense, lá, quando eu tava pra ir, aquilo ali era meu sonho, cara. Aquilo ali realmente mexia comigo.
Agora, o bombeiro eu vi mais como uma grande oportunidade que eu teria de estar começando a vida já, assim, num ponto muito acima da média da população, sabe? Uhum. Eu falei, cara, nossa, acho muito legal, interessante, acho linda a profissão, linda, linda, linda. Né? Tem até colegas que fizeram um curso junto comigo e que passaram, que estão hoje lá. Exemplo aí do Radamés, é um grande amigo ainda, até hoje. Passou, ficou. Enfim. Mas aí passou essa fase. E aí eu falei, cara, agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer na minha vida. Porque 18 anos. 18 anos. 18 anos. Aí o que eu fiz? Até no processo acontecer, isso deu até mais ou menos ali, foi em torno de maio, junho, que eu descobri que eu tive esse, vamos dizer assim, esse critério de inaptidão que eu não entrei para a corporação. Eu tinha ali uns 6 meses, mais ou menos, até o quê? Vestibular no final do ano. Aí eu falei, cara, vou estudar então e vou entrar para faculdade. Só que aí no primeiro momento, o que eu pensei? Eu sou bom em exatas, sou muito bom em exatas, gosto muito da área e tal. Minha irmã formada em engenharia elétrica. Falei, acho que eu vou fazer engenharia. Rafa, fui, estudei 6 meses, fiz a prova e entrei. Entrei no Instituto Federal, comecei a fazer engenharia de controle e automação. Deixa eu vou pegar um cafezinho também. Fica à vontade. Comecei a fazer uma engenharia de controle e automação. Só que aí, cara, foi passando o tempo, aí passou 6 meses, na hora de fazer a matrícula pro segundo semestre, eu já pisei para trás e falei, cara, será que eu vou mesmo nisso? Cheguei a ligar pro meu pai, no dia de renovar a matrícula, falei, não, pai, eu tô pensando até em trocar para mecânica, porque eu não tô gostando tanto disso aqui e tal. Ele falou, não, permanece. Isso era onde? Qual faculdade? Instituto Federal de Instituto Minas Federal, Gerais. IFET, exatamente, fica lá em Betim. Uhum. Instituto Federal. Escola muito boa, por sinal, muito bacana lá. Só que aí, eu sei que chegou no final do segundo semestre, eu falei, cara, não dá, realmente não é isso que eu tenho, que vibra meus olhos, não é isso que brilha os meus olhos, não é isso que me faz vibrar, não é isso que me inspira. Eu acho que eu vou ser um profissional, posso ser assim, muito bom na área, mas não vai ser algo que eu tenho prazer de fazer. Parei tudo, fui repensar minhas coisas e tal. E aí, na verdade, assim, no final desse ano, quando eu ainda estava assim, no segundo semestre então, de engenharia de controle e automação, eu comecei a fazer um curso para viajar para os Estados Unidos. Eu ia atuar como camp counselor em um summer camp lá dos Estados Unidos. O que é isso? É aqueles cara que fica, como se diz, como um monitorzão lá, assim, daquelas crianças que vão para os acampamentos de verão lá, Bacana. sabe? Comecei a fazer um curso em prol disso e tudo. E aí a coisa foi fluindo. Eu já tinha pensado já em trancar o meu curso e fazer essa viagem aí. Acho que seria muito legal. Você tinha essa vontade, tinha esse sonho de morar nos Estados Unidos? Morar não. Tipo? Não. Era mais uma experiência de vida que eu acho que seria muito legal, Entendi. sabe? E aí, eu assim, já tinha aprendido a nadar muito, inclusive eu fiz curso até no bombeiro mesmo, pra fazer a prova, Bacana. sabe? Então, mas aí o conhecimento a gente já... Lá no Alto Afonso Pena? Não foi ali na João César, tem um corpo de bombeiro. Segundo batalhão ali. Segundo batalhão, exatamente. E aí eu fiz Trabalhei ali. junto com o pessoal lá, aprendi, assim... Prodinata. Os estilos. O nome, né? Exatamente. Bacana. Exatamente. E aí, assim... Fui aprovado nesse curso, já estava para ir, então, lá para os Estados Unidos. Eu ia ficar em Michigan, num acampamento lá, e eu ia atuar como o quê? Lifeguard, que é o salva-vidas, né? Oh, que legal. Eu ia atuar lá como lifeguard. Só que aí, no início do ano... Tem pré-requisito, idade? Como é que funciona? Tem um pré-requisitozinho lá e tal. Tem uma idade mínima para você ir. Idade máxima eu não sei se tem, eu acho que não. Mas é dentro de algum ministério, alguma comunidade, igreja, alguma coisa? Não, isso daí é um programa da Globetrotter. Fica até, né, quem quiser e tiver vontade aí, Globetrotter que chama. Depois vocês pesquisam lá no Instagram e tal, você consegue achar facinho. É a Manu, junto com outra galera lá. Eles têm esse programa. É muito interessante, muito bacana. Experiência de vida muito boa, né, pra quem quiser. E aí, Rafa, só que aí no início do ano... Rapaz, olha pra você ver como é que era. Era pra ser jogador de futebol, depois bombeiro, depois já ia trabalhar com guarda-vidas lá nos Estados Unidos. Isso, exatamente. Já passou, com 18 anos tudo isso, hein? Exatamente. E aí, cara, chegou lá, sei que na hora H, assim, eu já tava pensando na medicina, cara. Sabe? E aquilo ali já tava borbulhando dentro do meu peito. Falei, cara, eu quero cuidar de vidas, eu quero cuidar de pessoas, eu acho que eu consigo fazer isso. Eu acho que eu vou ser muito feliz nessas coisas. E queira ou não, assim, a gente às vezes acompanha, né? Médico,
acompanha médico não, acompanha meu pai indo ao médico, minha mãe indo ao médico, uma pessoa ou outra da família, às vezes a gente vai, às vezes a gente mesmo vai fazer um check-up, né, alguma coisa assim, e eu vi aquele cara lá todo de branco e tal, assim, e com jaleco e aquela coisa, eu falei, caraca, velho, acho que eu seria feliz fazendo isso, gosto dessa ideia. Rafa, chegou no dia de eu fazer a entrevista com o chefe do departamento lá do acampamento de verão lá nos Estados Unidos. Uma entrevista que ia acontecer totalmente em inglês, né? Ele ia me perguntar as coisas e tal, aquela coisa toda, mas já estava tudo muito bem engatilhado, sabe? Algumas horas antes, eu ligo lá para a Globetrotter, que era a empresa, né, que estava intermediando tudo, e falo assim, eu não vou mais. Esse caso com a de costa. Eles quase caíram de costa. Como assim? Você foi o primeiro a ser alocado? Você foi o primeiro a ser alocado. Eles estão todos lá querendo você. Todo mundo querendo essa oportunidade, você abrindo mão disso. Falando assim, como assim, cara? Por que você tá fazendo isso? Eu falei assim, não, eu vou aí, vou conversar com vocês, vou explicar tudo, mas eu tenho outro plano pra mim. Eles endoidaram o cabeção e tal, mas enfim. Cheguei lá e aí eu lembro certinho de algumas coisas que eu conversei lá no dia. Cheguei lá e eles falaram, eu falei com eles, falaram, olha, eu quero estudar porque eu quero fazer medicina. E eu preciso do ano inteiro para eu dedicar 100% a isso, para eu conseguir passar. E o acampamento, ele dura 3 meses. Só que aí você tem mais 1 mês para deixar o país, os Estados Unidos. Então seriam 4 meses. Por quê? Esse último mês é o mês de você conhecer os Estados Unidos, né, conhecer os lugares principais, dar um rolê e tal, aquela coisa toda. Então, assim, eu ia ficar os 4 meses. E 4 meses a menos de estudo, meu amigo, eu não poderia me dar esse luxo. Não poderia. Eu já sabia que eu ia ter que entrar numa rotina muito frenética de estudos. E aí eu lembro de uma frase que o coordenador, ele me falou. Ele falou assim, Samuel, você é um cara tão novo, velho. Você é muito novo. Tipo assim, é uma experiência de vida que você vai ter que tanta gente gostaria e que, cara, você vai, você volta, são só 4 meses, você estuda o resto do ano. E se não der dessa vez, pô, você ainda tem a vida inteira pra você estudar, pra você passar, pra você realmente, né, seguir se é isso que você quer. Mas tem essa experiência. Falei, cara, não, mas tem que ser agora. Eu quero. Tem que ser agora. Eu quero agora. Eu não vou prolongar isso mais. Aí ele virou e fez uma pergunta pra mim assim, ele falou, e se você não viajar, chegar no final do ano e você não passar em medicina? Eu falei com ele, não existe essa possibilidade. Falei, não existe essa possibilidade. Aí ele me olhou assim, eu falei, tá, mas caso isso aconteça, eu vou chegar no final, eu vou saber que eu dei o meu melhor. E que eu não passei, não foi por negligência minha. Foi porque realmente naquele momento ali não deu. Mas que eu dei o meu melhor. E aí, cara, graças a Deus, assim, eu abri mão, fiquei, estudei, e no final do ano, para honra e glória do Senhor, eu passei em terceiro lugar aqui na UENG. Você me falando isso aí, você me fez lembrar aqui de uma situação que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente compartilha nossos sonhos também. Porque ali naquele momento você até falou com ele, ó, eu não vou ir por conta disso, né? E acontece muitas vezes quando a gente tem um sonho e fala para pessoas próximas da gente, a pessoa indiretamente ela começa a não querer. Vamos dar um exemplo simples, você falando dos Estados Unidos. Suponhamos que você vem e fala para sua mãe, mãe, eu tô com sonho de ir para os Estados Unidos e tal, eu quero morar lá. A sua mãe, como mãe, claro, não vai querer que você saia de perto dela, vai querer você próximo dela. E ele, naquele momento, ela pode ser uma pedra, né? Ela pode orar, Senhor, meu Deus, não tira meu filho de perto de mim, não. Então a gente tem que tomar muito cuidado até com quem a gente compartilha nossos sonhos, cara. É bom deixar acontecer primeiro ali, deixar bem próximo, né? Porque isso é muito real, cara, muito real mesmo. Com toda certeza. Não é por maldade, talvez, muitas das vezes, sabe? É igual esse exemplo que eu dei. A pessoa não quer ter você longe dela, né? Sim. E acontece muitas das vezes que tem que tomar muito cuidado. Olha pra você ver. Ali naquele momento ele falou com você, talvez assim... Mas se você não passar... Você vem depois, no final do ano? Uma nova oportunidade, talvez você venha, né? E ali ele podia estar torcendo. Não, tomara que ele não passe pra ele vir pra cá, né? Poderia ser. Mas aí eu sei que foi muito legal, porque... Passou o tempo, e aí o que aconteceu? Passei em terceiro lugar aqui na UENG, né? Já estou agora no 5º ano de medicina. E esse mesmo rapaz, ele me mandou uma mensagem falando assim, cara, máximo respeito por você. Glória que a Deus. Falou que ia abrir mão no acampamento de verão para passar em medicina. Americano, Não, brasileiro. Brasileiro, mas tá lá.
Ou não, Ele é já do foi, já processo voltou, seletivo. já voltou, só Ele que é hoje responsável pelo processo seletivo. Exato. Hoje ele tá lá na coordenação da empresa, Bacana. entendeu? Ele falou, cara, o máximo respeito por você, parabéns. Eu tô impressionado. Eu falei, pô, obrigado. Obrigado. Mas lá no início, como se disse, se não fosse algo que tivesse muito forte no meu coração, às vezes facilmente eu abriria a mão. Né? Falava, realmente, né? O que tem? Depois eu tento, eu tenho a vida inteira, mas aquilo ali ardeu tanto no meu coração, Rafa, mas tanto, cara, que eu falei, não, eu vou passar. E aí, graças a Deus, a coisa Deus fluiu. tem um propósito muito grande, talvez até dentro da medicina para você, né? Eu falo assim, cara, a gente trabalha em 4 equipes, sabe? No quartel e... No dia que eu tô... Um colega meu chegou para mim essa semana e falou bem assim, cara, você é abençoado demais. No dia que você tá de serviço, não dá nada. Falou assim comigo. Eu falei, glória a Deus, mas eu entrego meu plantão pro Senhor todo dia antes de sair daqui. Eu entrego na mão dele, é ele que toma conta de tudo aqui. Aí ele falou, cara, eu tô precisando orar mais. Eu falei, ora. Aí, tipo assim, vamos dar um exemplo. Ocorrência no dia do serviço dele. 18 ocorrências. No meu, 6 ocorrências, assim, que é o normal. Então, assim, é muita diferença. A ocorrência do serviço dele, capotamento, incêndio. No meu, é coisa tranquila. Entendi. Então, assim, eu vejo que é Deus cuidando da gente, né? Sempre. E aí você vê, através de uma simples contagem de ocorrências, o cara consegue ver Deus, né? Ele viu, pô, cara, seu plantão é abençoado, o meu tem que ser assim também. Eu falei, entrega aí. Aí eu falei, hoje mesmo eu falei com meu amigo, mandar até um abraço pra ele, Marcelo. Falei, entrega o seu plantão. Inclusive, ele compartilhou comigo que ele tá agora congregando na Presbiteriana, lá em São Sebastião do Paraíso, e já tá se preparando para batizar. Louve e agradeço a Deus pela sua vida, Marcelo. Tamo junto, continua firme nesse caminho. Amém? Glória a Deus, que bacana. Ele passou assim por uns perrengues, sabe, cara? A esposa dele teve uma parada, 2 paradas, se eu não me engano, cardíaca. Assim, nova, pessoa muito nova, e eu tive a oportunidade de ir lá orar por eles. Liberei uma palavra profética na vida dele lá, onde eu falei que aquela dor, aquela doença que ela estava ali, aquela situação que ela estava, não era para a morte, mas era para glorificar o nome do Senhor. E ele pegou aquilo para ele, depois que ela saiu daquela situação, ele veio e falou comigo, você lembra daquela palavra que você me deu? Eu e meu pai, a gente lembra dela, tava ele e o pai dele. Então eu agradeço muito, oro pela sua vida, Marcelo, tamo junto. Que bênção, glória a Deus. E hoje, como é que ela tá? Hoje ela tá bem, inclusive eles abriram agora um sushi lá em Governador Valadares. Lá em Governador Valadares é outra história, que eu morava lá em Governador Valadares. Mas lá em São Sebastião do Paraíso, estamos arrebentando de vender lá. Que bacana. Assim, a gente compra lá direto, lá no quartel também. O melhor sushi de São Sebastião do Paraíso. Já ficou aí o convite, né, pra galera. Eu não lembro o nome, mas eu vou deixar. O pessoal quiser, pergunta pra gente e a gente manda. Que legal, que legal. Você usou realmente, assim, autoridade, né, cara? Que Exatamente. O próprio Cristo ele deixou pra gente. Né? Cara, e essa questão de autoridade, eu tava comentando isso hoje. Hoje não. No reencontro que a gente participou no final de semana, onde eu tava falando com o irmão, que uma vez eu negligenciei essa autoridade. Eu trabalhando já fiz de tudo já, né? Porque eu trabalhando de Uber e entrou uma senhora e um garotinho de 10 anos de idade no carro. E esse garotinho tava com câncer terminal. Sem cabelinho nenhum já, sabe? Uma situação muito triste ali. E algo tocou, a gente sabe o que foi o Espírito Santo. E a gente, naquele momento ali, eu falei, cara, tem alguma coisa me incomodando aqui, que tem alguma coisa me tocando para me orar por ele, dentro do carro. E o que eu fiz? Não orei. Não orei por ele. Ele desceu ali do carro, parei, era no Hospital do Câncer, para levar a viagem, era para o Hospital do Câncer, mas eu fui a viagem toda, eu preciso orar por ele, eu preciso orar por ele, preciso fazer uma oração por ele, preciso liberar uma oração, eu preciso profetizar cura na vida dele, mas eu não fiz. Naquele momento ali eu não fiz, e quando ele desceu do carro, foi automático, eu já comecei a chorar. E chorando, 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 chorando. E aí eu peguei e liguei pra minha esposa. Falei, você não sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, isso e isso, e eu não fiz. E ali naquele momento, eu falei, cara, não é possível. Fui entender depois e eu vi que, assim, depois com maturidade espiritual, crescendo, depois fui procurar fazer seminário, fui aprendendo um pouco mais. E eu vi que eu tinha autoridade, que eu era autoridade espiritual, né? Que eu sou um governante de Deus aqui na Terra, que eu tenho essa autoridade. E depois disso eu nunca mais negligenciei, cara. Quando Deus toca ali em mim para orar por alguém, eu venho e oro pela pessoa. Deus, seja o que for, eu não deixo mais passar batido. Eu não sei qual foi o fim do menino. Se o menino veio a falecer, se ele veio a ser curado.
mas eu sei que eu poderia mudar aquela história dele naquele momento, né? Então, assim, não negligencie, não deixem de orar. Uma oração cura, uma oração salva. Seja por um parente, por um desconhecido, por alguém que cruza o seu caminho. Tem gente que não quer nada além de uma oração, né? Amém. Assim, o problema é que muita gente acaba pensando que, não, tem que ser o líder religioso para orar, tem que ser o pastor, tem que ser o bispo, tem que ser o isso ou aquilo. Cara, quando Jesus ele veio e ele deixou o sangue dele aqui, vertido lá na cruz, e quando a gente acessa esse sangue, o perdão completo vem sobre nós, meu amigo, depois o Espírito Santo ele entra dentro de você e começa a fazer morada. E a mesma autoridade que Jesus carregava, ele deixou o quê? Pra gente fazer. Ele mesmo disse, esses sinais seguirão. Coisas até maiores do que ele mesmo fez. Esses sinais seguirão os que crerem. Esses sinais seguirão os que crerem. E aí, cara, o que ele fala? Ele fala, olha, você imporá a mão sobre os enfermos, eles serão curados, vocês expelirão demônios. Enfim, tudo. Só que aí a pessoa vai e muitas vezes fica esperando o líder religioso fazer uma coisa, fazer outra, enfim. Eu tava meditando nesse texto aí, só pegando um gancho que você falou. Fica à vontade, tá? E farão obras maiores. Eu ficava pensando, cara, como que eu vou fazer uma obra maior que a de Cristo se ele fez tudo que era possível? O cara parou a tempestade, ele controlou o vento com a palavra dele, ele andou sobre as águas, ele ressuscitou morto, ele curou enfermos, ele devolveu a visão aos cegos, ele fez paralítico andar. Como que eu posso fazer alguma obra maior do que a dele? E aí meditando e lendo alguns livros também, tudo, eu entendi que aquilo ali, na verdade, quando ele fala que obras maiores fará, é porque na visão de Deus, quando você conquista alguém para Cristo, você conduz essa pessoa ao arrependimento e faz dela, agora, em Cristo, uma nova criatura, esse é o maior milagre que existe. Amém. Por isso que é uma obra ainda maior do que você ressuscitar um morto, você curar um enfermo, você expulsar o demônio, beleza, tudo isso é válido. Mas quando você conduz uma pessoa ao pleno arrependimento e ela se torna uma nova criatura, não existe nada na face da terra que é mais poderoso do que isso. Amém. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? É isso que você está tentando fazer através do livro, é isso que, quando Deus colocou no coração meu e da minha esposa, desse podcast, é exatamente isso. É fazer essas grandes obras, sabe? É chegar, é atingir as pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar de Jesus. Esses dias na igreja, assim, uma pessoa veio, nos parou e falou assim, você é o pessoal, a moça do podcast falou com minha esposa, eu tô separando e ouvi seu testemunho e tal. Eu tô separando, não, tô separada há 8 meses, se eu não me engano, 8 ou 6 meses, né? 8 meses e eu ouvi seu testemunho. Será que ele pode fazer isso comigo também? A gente falou naquele momento com ela. Ele pode fazer infinitamente mais do que ele fez na nossa vida. Basta você crer. E ali ela encheu o olho de lágrima e falou, não. E a gente trocou o WhatsApp com ela já para cuidar dela. A gente manda mensagem. As pessoas talvez ficam meio ainda arisca, né, e tudo, mas a gente sabe que é um processo que a gente só planta semente. Quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Verdade, Rafa. O papo tá muito bom, tá muito agradável. Deus tá falando muito no meu coração aqui. Mas eu vou parar um pouquinho pra gente falar desse lanche maravilhoso que tá na mesa, cara. Não posso deixar de falar. Inclusive, gostaria de agradecer Espadaria na Terra, Marco Túlio, que faz essa delícia aqui. Esse quiche de palmito, low carb, como é que fala mais chique? Sugar free, não sei, zero açúcar, não sei, cara. Esse trem é top demais. A galera que preocupa aí com o tempo, que preocupa realmente com o corpo, pode comer despreocupado isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. O gosto é essencial. Você vai comer aqui, você vai ver que é top, velho. A cara tá maravilhosa. Cara, não tem nada que eles fazem que não seja topíssimo, sabe? Assim, eu sou até... Eu não gosto nem de falar, eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Então a gente vai dar uma pequena pausa aqui. Queria te agradecer mais uma vez, Marco Túlio, Daiana Terra. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Todo mundo que vem aqui, que vem participar do podcast, sai daqui maravilhado, querendo telefone, querendo Instagram. E a gente vai deixar aqui embaixo o Instagram da Daiana. Quem quiser pode entrar em contato. Tem uma equipe lá maravilhosa, prestando o melhor atendimento possível. Entrega em Ribeirão, entrega em São Paulo, capital, entrega todo que é lugar, manda congelado, eles trabalham com pão de queijo, tudo low carb, tudo diferenciado realmente. Pizza, almoço, eles trabalham com planos de almoço, a galera que não tem tempo, às vezes, de preparar sua própria alimentação. Então, eles trabalham com planos de almoço, de
Almoço não, de refeições, né? Almoço, janta, café Eles da têm manhã. essa pegada aí mais saudável e tal? Totalmente. Legal. Tudo. Na verdade, se não for saudável, não tá com ela, não tá com eles lá. É tudo realmente, tudo muito saudável. Assim, eu participo muito com eles de algumas ocasiões, de alguns cultos, e eu vejo que eles têm os dias da semana que eles vão fazer a compra da feira e sem agrotóxicos, que eles são muito preocupados com essas coisas, sabe? Um abração, tamo junto. Deus abençoe vocês. A gente vai dar uma pequena pausa aqui agora e já já a gente volta. Valeu! Estamos de volta depois desse café top, depois desse quiche de palmito, low carb. A gente estava batendo um papo aqui falando do quão bom é comer essas coisas low carb, do quão preventivo é para a saúde comer essas coisas assim, livre de trem industrial, essas coisas tudo. Eu não sei falar muito bem esses negócios mais técnicos, não, mas o Samuel aqui, ele faz medicina, ele tava me dando uma aula aqui, falando que esse negócio é muito bom, né, É Samuel? verdade. Quero deixar só uma frase aqui, não vamos falar de medicina aqui agora não, mas só uma frase que é do Hipócrates, que é o pai da medicina. Ele fala assim, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então assim, gente, cuida daquilo que você come, porque isso pode ou te conduzir à doença ou te proporcionar saúde verdadeira. E fala, é gostoso ou não é? Você tá A doido? Dayana Que tá de que é parabéns? isso? Rapaz, maravilhoso. Eu já vou pegar o contato aqui também. Eu acho que eu Top. vou pedir pra eu levar lá pra minha casa. Top. O negócio é bom. Top. Batemos um papão aqui, galera. E a gente vai falar agora um pouquinho do livro, Samuel. Esse livro aí que Deus te deu, né? Que foi... Você foi escrevendo ali, mas eu creio que foi Deus que foi segurando sua mão ali, cada palavra. É verdade, Rafa. Fala um pouquinho desse livro pra gente aí. Cara, como que surgiu? Vamos lá. Eu vejo hoje a necessidade de se pregar o evangelho ainda mais intensamente do que antes. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente vai para o sermão escatológico de Mateus 24 e nos evangelhos também que são congruentes, né, essa passagem, a gente vê que não existe mais nada para se cumprir para que Cristo busque a igreja. A volta dele é iminente, então é uma urgência, é um chamado que a gente precisa sim acatar o mais rápido possível. Não é? Lá em Marcos 16:15 fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Essa mensagem, essa grande comissão da igreja, ela é urgente, ela é para ontem. Quando eu me dei conta disso, eu falo, caraca, velho, eu não posso mais permanecer calado. Aí eu tava aqui na medicina, e aí eu olho pro lado, tenho amigos, né, pessoas que estão ali junto comigo o tempo inteiro, e que eu via que não tinha ainda aquele domínio do evangelho. Nem entendia por que Jesus veio, o que ele veio fazer aqui. Ah, veio salvar, mas beleza, salvar de quem? Por quê? Aí ele morreu, já tá tudo certo, tá tudo pronto, eu tenho que fazer alguma coisa ainda. E aí, sabe, algumas dúvidas que eu vi a necessidade, eu falei, cara, eu vou abrir uma célula. E aí eu abri uma célula e comecei nessa célula a ministrar para eles a mensagem. Isso aonde? Aqui em Passos Aqui em mesmo, Passos, isso, bacana. na casa de um deles. Na casa de um deles a gente fez a célula. E aí, só que, sabe quando um é completamente diferente do outro? E um tava num nível, conhecia o raso de uma coisa, o outro não sabia nada. Tipo assim, um lá, sei lá, o Noé é primo do Moisés, que é uma coisa, tipo, louca, assim, sabe? Que não entendia mesmo. Eu falei, cara, eu preciso de ir lá na base e ir no passo a passo, entregar tudo. Foi nisso que eu comecei a fazer o quê? A primeira coisa, acho que a pessoa tem que entender a Bíblia. Então, eu falei sobre a Bíblia, como ela foi escrita, do porquê que eu posso confiar. Enfim, que ela tem um autor e vários escritores. E aí eu fui ministrando sobre isso e tal, falei com eles da Bíblia. Depois eu falei com eles sobre a Trindade. Falei sobre como o pecado entrou no mundo, por que o homem já nasce em pecado. Depois eu fui fazendo algumas analogias fáceis deles entenderem. E aí eu conduzi eles até a velha aliança para ser como assim uma luz que vai jogar para quem? Para a nova e eterna aliança na qual nós estamos hoje, apontando até a Cristo. Então eu passei por todos os pontos principais da história para a pessoa conseguir ter esse panorama geral do quebra-cabeça e conseguir ver a imagem sendo formada. Qual a imagem? A imagem da cruz. A imagem da cruz que nos traz hoje a redenção em Cristo Jesus. A coisa mais linda de todas. E aí, para honra e glória do Senhor, no final de tudo, todos que estiveram, né, comigo ali na célula, eles receberam a Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Então foi uma bênção, sabe? E quanto tempo durou essa escrita do livro? A escrita foi em torno ali de 5, 6 meses para escrever o livro. E aí você foi paralelo ao curso de medicina, então você foi... Paralelo ao Imagino curso. que seja muito puxado, então você Sim. foi se desdobrando ali para escrever, né? Fui me desdobrando e, assim, às vezes um fim de semana que a gente, né, tem um pouco mais de tempo,
Aí eu ia, escrevia um pouco mais, garrava. Aí coincidiu também de no final do ano eu ter férias. Então nas férias aí eu debulhei mesmo em cima, escrevi, tive que aprender tudo sobre diagramação. Eu mesmo fiz a diagramação do livro, né? Não paguei ninguém para fazer. Eu fui aprender e, enfim, consegui fazer tudo. Agora a capa, aí eu falei, não, isso aqui tem que ser algo especial. Aí, então eu contratei uma capista e tudo, e aí ficou bem bonito aí o livro. Mostra aqui, ó. Aí, ó. Esse é o livro, pessoal, do Samuel Câmara. Quem quiser adquirir a unidade do livro, entre em contato no seu Instagram, né? No meu Instagram tem lá o Conexão Vertical Código, né? E aí lá tem o link. Aí no link você pode clicar no link, você entra direto numa página de compra lá e aí o livro ele chega direto na sua casa, né? Você faz lá o pedido, coloca seu endereço certinho. O livro ele é feito sob demanda. Então você pediu, ele vai ser produzido e ele entrega para todo o Brasil. Top. Inclusive, eu tô esperando chegar uma unidade aí que a gente pediu lá na igreja, né? Uma galera comprou lá do Samuel na igreja. Tem muita coisa legal aqui que talvez você tenha dúvida. Fala sobre a Trindade, né? Vai falar ali sobre o primeiro Adão até o segundo Adão, né, Samuel? Exatamente. Mas o que você fala aqui? Eu não tive a oportunidade de ver ainda porque não chegou o meu. A minha unidade ainda não chegou, né? Eu tô pegando pela primeira vez aqui, mas eu dei uma olhadinha aqui rápido e vi que tá muito bacana. Exato. Então, Rafa, aí dentro disso, assim, só para concluir, para fechar, amarrar a história, vamos lá. O Espírito Santo depois ele veio no meu coração e falou assim, Samuel, muito bem, o que você fez foi muito legal, ministrar na vida de pessoas que estão ao seu redor e tudo, e levar elas até o pleno conhecimento de quem é Cristo. Muito bem. Agora, vamos dar um passo a mais? Aí eu, como assim? Tudo que você ministrou na célula, de uma forma tão clara, didática, tranquila, numa linguagem simples de entender, coloca no livro agora. Aí eu, Forte. Vou ter que pegar essa responsabilidade. E aí, só que não tem como você fugir, cara. Eu gosto muito de filme, e aí tem um deles que é o filme do Homem-Aranha, que acho que todo mundo conhece essa frase, fala assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? O tio Ben fala lá pro Homem-Aranha. E a verdade é essa mesmo, cara. Qual que é o grande poder que eu e você carregamos? É o poder que vem do nome de Jesus, cara. O poder que transforma a vida, é o maior poder do universo. É o sangue de Jesus que é capaz de transformar uma vida, fazer dela uma nova criatura, fazer ela uma pessoa justa diante de Deus. Não existe nada mais poderoso do que isso. Então você que carrega essa mensagem, cara, você não pode ficar calado. Você tem que iluminar. A luz que está dentro de você, ela não foi colocada para ficar embaixo, igual nós estamos aqui nesse cenário maravilhoso aqui. A iluminação, ela fica em cima, não fica embaixo não, ué. Se ficar embaixo, não ilumina nada. Agora, quando coloca em cima, aí todo o caminho ele é iluminado, né? Então, como uma forma aí de realmente ser luz, eu sistematizei tudo isso na forma do livro aqui. É um livro extremamente didático, passa por todos os pontos principais da história, conduz a pessoa, pega na mão, Rafa, na mão da pessoa assim, ó. Ela não pode saber nada de nada, é do absoluto zero. Pega a pessoa na mão, conduz ela até o pleno conhecimento de quem é Cristo, do porquê que ele veio, do porquê da necessidade de um Salvador. Então conduz essa pessoa a ter uma experiência viva com o Senhor e com o Espírito Santo em seguida. Dá um spoilerzinho aí de uma parte que você gosta muito do livro pra galera aí. Pra fazer a galera ficar com aquele gostinho de... Vamos lá. Você sabia que a Bíblia, historicamente falando e geologicamente falando, é confirmado tudo que está escrito aqui? Historicamente. Eu acompanho aquele pastor... Rodrigo Silva. Fantástico. E assim, ele mostra já que tudo, desde selos da época de Davi, de Salomão, colunas de palácio, do templo, tudo já tem se achado. Exato. E assim, cientificamente comprovado. Quando você pega o manuscrito original, que foram achados ali na região de Israel, manuscrito original de livros, como por exemplo de Salmos, de Deuteronômio, de Isaías. Você olha o manuscrito original e compara com aquilo que você lê hoje aqui na tua Bíblia. Cara, é idêntico. É idêntico. E aí, quando a gente vai para a parte da arqueologia, da geologia e tudo, foi encontrado, por exemplo, se eu falo até no livro, uma pedra de Pôncio Pilatos, da época de quem? Jesus. Então, assim, a narrativa histórica, ela se constrói de uma forma que a história, ela confirma tudo que está escrito aqui nessa mensagem. Então, assim, você pode confiar na palavra, ela é a verdade. Outra coisa que eu falo no livro aqui, que eu acho que é muito bacana, é quando eu falo sobre a lei, antigamente, do porquê que Deus entregou uma lei.
Quando a gente para pra pensar assim, por que da lei, né? Mas vamos lá, Rafa. Como que seria a nossa vida aqui se a gente não tivesse lei nenhuma? Se não tivesse... Isso é uma bagunça. Ué. Ah, não tem lei pra comprar, não tem lei pra vender, não tem lei pra você casar, não tem lei pra você, enfim, pra você criar um filho, não tem uma escola, não tem uma lei de trânsito pra reger o trânsito. Meu Deus do céu, que bagunça seria isso? E nosso Deus não é um Deus de bagunça. Então ele propõe a lei ali e na lei ele ensina uma maneira de se relacionar com ele. Qual que é a maneira de se relacionar com Deus? Você precisa estar justo diante dele para você conseguir ter relacionamento. Só que lá no Antigo Testamento, quem que fazia essa purificação pelo pecado? Eram bodes, era expiação. Só que a expiação, quando a gente vai lá no hebraico e vai entender a palavra no hebraico, ela significa encobrir. Encobrir. Só que aí vem Cristo na nova e eterna aliança e ele toma o nosso lugar, só que ele agora não encobre. Ele agora remove todos os pecados. A palavra vai dizer que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, né? Para que fossemos feitos justiça de nós. Ele veio como Cordeiro de Deus. O véu se rasgou de cima a baixo. Agora você aí que está vendo, eu aqui, o Samuel que está aqui na minha frente, a gente tem livre acesso ao Pai. Antes a gente precisava, igual o Samuel estava falando, eu vi que tem uma parte do tabernáculo que você fala, lembrei aqui também, cara, espetacular. Que a gente que fala tudo isso, que vai falar do átrio, que vai falar do santo lugar, do santíssimo lugar. Vale muito a pena esse livro. Eu tô doido pro meu chegar, tô querendo ler já, porque essa parte, realmente, essa parte da propiciação, da expiação, de quando eu estive em São Paulo e a gente passou ali numa igreja onde tem um tabernáculo, né, que eles fizeram. Sim. Muito parecido com as mesmas medidas e tal. E ali tem uma encenação, que é a parte que você pega o cordeiro e entrega pro sacerdote ali, na figura do Arão, né? Você entrega e você olha ele coloca virado para você assim na sua frente, te entrega a faca e fala, pode passar. Aí você passa a faca no pescoço olhando no olho dele. E o cordeiro, ele morre sem fazer um barulho, sem dar um pio. Assim, ali é impossível ali a sua lágrima não descer. Porque Deus deu o único filho, unigênito, para morrer por nós, e ele também morreu sem fazer um barulho. É forte, hein? É forte. E o filho é a coisa mais preciosa de todas, né? Exatamente. Cara? E assim, naquela época, a gente está falando do Antigo Testamento, e naquela época, imagina que aquele cordeirinho era um cachorro seu hoje. Era um animal de estimação seu. Quem já pensou em dar o seu cachorrinho na mão de alguém e passar uma faca por conta do seu pecado? Né? Imagina nos dias de hoje, se não tivesse. É pesado. Se Jesus não tivesse vindo e derramado seu sangue. É verdade, Rafa. Hoje eu acho que a gente estaria entregando cachorrinho, né? Era, cara. Era. Eu acho que assim, porque o cordeiro era aquela figura. Era aquela figura. E é muito forte, muito forte. E aí, assim, só a título de curiosidade pra galera aí também, ficar com a pulguinha atrás da orelha. Aí vamos lá, no livro eu falo outras coisas também. Por exemplo, por que teve que ser Jesus? Por que não poderia ser um anjo ou alguma outra pessoa para vir no lugar dele, né? E porque ele morreu, eu já estou salvo automaticamente, eu preciso de fazer alguma coisa ainda? Essa acho que é dúvida de todo mundo, né? Que está começando ali. Exatamente. É uma dúvida, assim, para nós que já estamos Todo mundo é filho de Deus? Exatamente. Todo mundo é filho ou não? Como que funciona? Porque isso é um ditado popular, né? Que a galera fala. Não, eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Meu amigo, segundo a palavra, eu provo aqui no livro que, na verdade, não é bem assim, não. Não é bem assim, né? E vamos lá, o que mais que eu posso falar aqui do livro? Por que Deus ele escolhe um homem e faz dele uma nação? Por que foi Abraão? Por que formou dele uma nação chamada de Israel? Quais foram os motivos pelos quais ele formou essa nação exatamente? O que levou ele a fazer isso? Enfim, tudo isso eu venho abordando no livro de uma forma muito clara, didática, tranquila. Parece realmente um bate-papo comigo, galera. E assim, vocês vão entender de uma forma... Essa parte da Trindade também, o pessoal tem muita dúvida, né? É uma pessoa? São três? Como é que funciona? É junto, não é? Separado? Exato. Mas como assim? Mas Jesus não é Deus? Deus... Então, assim, realmente vale muito a pena ler, pessoal. Leia, não perca tempo. Conhecimento, assim, ele sintetizou muita coisa da Bíblia aqui nesse livro. Vai te ajudar muito complementando a Bíblia.
Leia a Bíblia, leia o livro, que com certeza você vai crescer muito. Crescer em conhecimento, crescer espiritualmente falando. Não é não, Samuel? Com certeza. E assim, Rafa, eu creio que é o momento. Nunca foi tão urgente os filhos se posicionarem. A palavra de Deus fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então é tempo da gente se posicionar mesmo e alcançar todas as esferas da sociedade, sabe? Igual, beleza, eu estou aí na medicina no 5º ano que vem eu estou formado. Mas o cristão, hoje em dia, ele tem que entender que ele tem que ser luz onde ele estiver, cara. Não é que todo mundo vai ter um chamado pastoral, ou que só o pastor pode falar da mensagem, não é? Ou que, não, se eu não for líder de célula, eu não posso fazer nada e tal. É ele que tem autoridade. Meu amigo, a maior autoridade Deus já colocou dentro de você. Amém. O sangue do Cordeiro foi vertido pela sua causa. Agora o Espírito Santo habita dentro de você e faz de você a morada dele. Você carrega a autoridade do nome de Jesus. Ele deixou isso pra gente. Então eu creio que é tempo dos filhos se posicionarem, sabe? Às vezes aquela imagem careta, cafona do crente que só fica engomadinho, não sei o quê, que não participa de nada e não faz nada, você já se perdeu, cara. A gente joga bola, pessoal. A gente se reúne, a gente se filme, faz tudo isso. Faz tudo, exatamente. E assim, eu acho que é o momento realmente dos filhos se posicionarem, sabe? Eu até brinco, eu falo assim, que se Jesus estivesse aqui no dia de hoje, ele ia ser o dono do maior podcast que existe. Ia ser ele, porque a mensagem precisa ser entregue. A mensagem precisa ser realmente carregada aos corações de todas as maneiras possíveis. A gente não pode ficar para trás. Tanta gente pega esse telefone aqui, ó, e usa isso aqui como uma ferramenta para o mal. Tá na hora da gente usar isso daqui como o quê? Uma ferramenta que vai promover vida. Verdade. Promover vida para as pessoas. Então é tempo realmente do cristão ele se posicionar em todas as esferas, no campo do empreendedorismo, no campo do marketing, no campo ali da política, no campo do judiciário, na medicina, no direito, na defesa social, em todos os campos é importante o cristão se posicionar. Não é? Eu vejo aí, por exemplo, aí o Nicolas, um grande amigo aí também, eu já até joguei bola com ele, um cara assim fenomenal, o quê? Um cristão que se posiciona fielmente contra tudo aquilo que se opõe ao evangelho, aos princípios cristãos, aos princípios e valores que foram a base da nossa sociedade ocidental, na verdade. Só que hoje em dia, com o marxismo cultural e com tudo isso, eles querem o quê? Deturpar essa realidade e transformar essa realidade deles, que é uma realidade mentirosa, na realidade de todo mundo. Eles são silenciosos, eles são sutis, só que quando você assusta, eles já dominaram todo o processo. Então, é importante sim ter Nicolas, que foi o deputado mais votado do Brasil. Excelente. É importante, cara. É importante ter esses nomes aí na frente de todas as esferas da sociedade. É importante ter um Samuel aqui, ó, na frente da medicina. É importante ter um Rafael na frente do bombeiro. É importante ter pessoas que vão se posicionar nessas esferas para carregar a mensagem de Cristo. Porque, cara... É aquela frase do Martin Luther King, né? Que ele fala que... O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons, né? A gente tem que se posicionar realmente. Tem gente se posicionando para tudo. A gente tem que se posicionar para Cristo também. Exato. Tem que cumprir esse ID. É urgente essa mensagem. Nunca foi tão importante assim. É isso aí. Samuel, mas que prazer essa conversa aqui. Glória a Deus pela sua vida. Que você continue sendo usado tremendamente por Deus. Amém. Que você continue levando a mensagem do Senhor, seja através de livros, seja através de célula, como você falou, seja através da medicina, atendendo ali, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Você que assistiu esse podcast aí, que quer conhecer mais do Samuel, entra lá, a gente vai deixar o @. Assim, eu só tenho realmente que agradecer a Deus por ver que Deus, ele tá realmente fazendo na vida de tantos jovens assim como você. Camarada de 24 anos, já posicionado, temente ao Senhor, que, como você falou, tem que se posicionar mesmo, e a gente se posiciona. Você falou que veio de família cristã. Eu, por um bom tempo, eu estava no mundo e eu me posicionava para tanta coisa errada. Tanta coisa errada, não fazia força para me posicionar. E assim, hoje que a gente tem uma vida pautada no Senhor, a gente tem que se posicionar também. Concordo. É isso aí que o podcast faz, né? A gente tenta levar para o máximo de pessoa possível histórias e testemunho como o seu, para que pessoas também se posicionem no Senhor. É verdade. Então, assim, fica até uma dica aí pra galera, né? Um exemplo, na verdade. Olha a minha vida aí, tudo que aconteceu. Você conheceu uma parte grande aqui da minha história, né?
Então, assim, gente, se tem alguma coisa acontecendo na sua vida hoje que você não está entendendo, calma, fica tranquilo, porque Deus, ele é o dono do Kairos. E ele já viu toda a sua história. Ele já está lá na frente. Às vezes você está achando que é o fim. Na verdade, é só o começo de uma nova jornada para você. Então, não desista, fique firme. Saiba que ele tem coisas boas e planos de paz a seu respeito, não planos de mal. Saiba que agora em Cristo você é tão amado, você é um filho. Rafa, você vai fazer algum mal para sua filha? Jamais. O que você quer fazer para ela, cara? Só o bem. É só o bem. Você tem sonhos do quê? De paz para ela. E se você, que é ser humano, você tem bons pensamentos a respeito dela, se ela te pedir um presente X, você vai dar Y para ela? Não, a gente faz de tudo pelo filho, né? Pô, ela pediu uma boneca, você vai dar uma pedra para ela? Não tem jeito. Não, ué. De jeito nenhum. Então, gente, o próprio Deus, ele olha pra gente como o quê? Como um filhinho amado. Você é amado, entenda isso. Antes de qualquer coisa, antes de, nossa, mas o pecado, isso, aquilo, cara, entenda que ele é seu pai. Entenda que ele é seu pai. E o pecado foi resolvido em Cristo. Agora, quando ele olha pra você, ele vê o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. E se ele, cara, em Romanos 8, se eu não me engano, 30, 31, ele fala assim, aquele que não poupou ao próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as outras coisas? Forte. Gente, se ele entregou aquilo que mais precioso ele tinha, você acha que ele não pode resolver um emprego para você? Uhum. Você acha que ele não pode resolver o pão que você come? Ele não pode resolver a comida dentro do seu lar? Ele não pode prover um casamento abundante? Ele não pode prover para você o que? Inteligência emocional para você cuidar dos seus filhos? Para você cuidar da sua vida? Cara, ele vai prover todas as coisas. Fique firme nisso. Porque Cristo, ele veio para que você tenha, e eu tenha, e o Rafa tem o quê? Vida e vida em abundância. Glória a Deus. Não é uma vida mediana. É isso aí. Samuel, muito obrigado. Tamo junto. Deus abençoe. Essa foi a primeira de muitas que você virá aqui ainda, viu? Opa. Pra gente continuar com esse ID aí do Senhor. Amém. Gostaria de agradecer também aqui a toda a minha equipe aqui, gente. Toda a minha equipe aqui. Minha grande esposa que tá aqui, que tá gravando, tá fazendo tudo aqui. Deus abençoe sua vida. Eu te amo, viu? Amém. Glória a Deus. A gente tava falando aqui te amo. antes de unidade. É tão bom quando você encontra o seu companheiro, a sua companheira, que estão no mesmo propósito, né? E o nosso propósito é único. Nosso propósito é no Senhor. Nós somos extremamente apaixonados pelo Senhor. E antes dela vem Deus. Antes de mim vem Deus na vida dela. E é por isso que tá dando certo. Amém. Essa é a receita. Coloca Deus na frente de tudo, que não tem jeito de dar errado. Samuel, manda um abraço aí pra família, considerações finais, tá contigo aí agora. Demorou. Só quero falar um pouquinho aqui só sobre união e unidade, que é uma coisa assim, união é um conjunto de coisas, unidade é quando tem semelhança de propósito, tá caminhando pro mesmo lugar. Uma união de pessoas é um agrupamento de pessoas que tá junto. Uma unidade de pessoas é aquelas que carregam o mesmo propósito dentro do peito, estão apontando para a mesma direção. Separar uma união é fácil. É fácil, é só você pegar e dividir. Agora, quando tem unidade, é impossível ser dissociado. Impossível. Por quê? Eu gosto de um exemplo legal numa batata. Se você pegar uma batata, um saco de batata e colocar junto aqui, ó, só as batatas aqui, elas estão o quê? Em união. É muito fácil você pegar uma, outra e dispersar. Agora, se você retira a casca, leva ao fogo e faz um purê, meu amigo, Entendi. como é que você separa? Não separa. Não separa mais. Então, é importante e fica aí né, para as pessoas o quê? Achem pessoas que estão no mesmo propósito que você. Que aí sim você vai ser imparável. Aí sim você vai avançar de uma forma sobrenatural. Pessoas que vão ser patrocinadoras da sua história, pessoas que vão realmente te levar no próximo nível. Porque elas têm o mesmo propósito, carregam a mesma coisa que você. Então, cuidado, voltando no que você falou. Para quem você abre sua boca, para quem você compartilha suas coisas. Às vezes você está compartilhando uma coisa com uma pessoa que tem interação com você, não com uma pessoa que tem o mesmo propósito que você. Então, cuidado com isso. É o que fala em Eclesiastes 4, de 9 a 12, né? Que é o cordão de 3 dobras. A gente tem que... É melhor andar 2 ali junto do que um, né? Porque quando um cai, tem o outro para levantar. Quando um passa frio, tem o outro para esquentar. Então é isso, é unidade. É estar junto no mesmo propósito. Perfeito. É isso aí? Então, isso que eu tive que pegar esse gancho aqui para falar da unidade, mas eu quero agradecer a oportunidade, obrigado aqui pela recepção, vocês foram assim, realmente incríveis,
Muito obrigado pelo cafezinho aqui, pela doação aqui da... Como é que é o nome dela mesmo? Da Dayana Terra. Dayana Terra, gente, maravilhoso. Nossa, quase que eu comi aqui, quase que eu nem almoço hoje, gente. Vou te falar um negócio, viu? Muito bom. Mas muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente tendo outras oportunidades aí, a gente compartilha de mais coisa. E mandar um abraço, né, pra minha família aí, pro meu pai, pra minha mãe. Um abraço aí pra minha namorada também, Renata. Um beijo no seu coração. Tô com saudade já. Um abraço também para minha irmã, para o meu cunhado, enfim, para todas as pessoas que fizeram parte dessa história. Não poderia deixar de falar aqui sobre também 2 pessoas que são extremamente especiais para mim. 3, eu diria. 3 pessoas. 2 que participaram ativamente da escrita desse livro, que foi o pastor Alisson, professor de português. Ele me ensinou tudo o que eu sei para que hoje eu estivesse até na medicina. Quem me ensinou a fazer redação foi ele. Se não fosse por ele, de maneira nenhuma eu estaria aqui onde eu tô. Aí, pastor Alisson, tá vendo aí o fruto, ó, das aulas lá, depois dos reforços escolares lá depois da aula, do Samuel, tá aí o livro. Ó. Pastor. Isso aqui é só o início, hein, pastor? Pastor e professor de português. Um cara, assim, fantástico. Ele fez toda a revisão ortográfica do livro para mim. E o outro pastor, que é o pastor Castelo Branco, Anderson Castelo Branco, um amigo amado do coração, um cara que eu carrego assim no meu peito, que eu tenho a honra de chamar de amigo. Amigo mesmo, sabe? Uma pessoa, assim, admirável, alguém que me ajudou demais no contexto ali de, realmente, da parte teológica da coisa. Você tá doido, ele me ajudou demais na escrita desse livro. E, claro, o pastor Flavinho também, que prefaciou aqui o meu livro. Foi uma grande honra para mim ter o prefácio do pastor Flavinho lá da Lagoinha Sede. Pastor Flavinho, o pastor presidente lá da Lagoinha Sede, pessoal. Também vi ele o prefácio, ficou muito bacana. É isso aí, Samuel. Mas é isso, obrigado por todos aí e é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Igual eu falei, que Deus continue te abençoando muito. E as portas estão abertas para você aqui. Amém. Beleza? Tamo junto. Pessoal, é isso aí. Terminamos mais um podcast, esse bate-papo tão agradável. É tão gostoso falar do Senhor, é tão bom que se deixar a gente fica aqui o dia todo, a tarde toda, mas a gente tem compromisso, tem horário, né? Daqui a pouco o Samuel vai trabalhar. Então, quem quiser que o Samuel volte aí, comenta aí embaixo. Entendeu? Compartilha, curta. Porque a gente entende que quando você compartilha e curta, você também está sendo um canal de transmissão de bênção na vida de outras pessoas. Tem tanta pessoa aí que está dentro de um quarto com depressão, tanta pessoa que não tem força mais para ir numa igreja, ir numa comunidade de fé, para ouvir a palavra do Senhor. E quando chega um podcast assim, que consegue ativar aquela vontade de buscar a Deus na pessoa, a pessoa consegue se levantar daquele quarto, a pessoa vai tomar um banho, vai para uma igreja, procura amigos. Então é muito importante esse trabalho. O que a gente tem feito aqui é cumprir o ID do Senhor, levar a palavra do Senhor até os confins da terra. É isso aí, tamo junto, um grande abraço, fiquem com Deus.